O senhor, quando foi pensar em escrever, o senhor pensou assim, ó, eu já fiz um filho, já plantei uma árvore, Dois filhos. dois filhos. Um já, monte de árvore. Um monte, né, de árvore. Mesmo porque, como profissional da área de meio ambiente, obrigatoriamente tinha que plantar com muitas certeza. árvores, né? Falar, só tá faltando eu escrever um livro. Foi mais ou menos isso ou não? Não, porque na realidade eu já tinha feito livro, eu já escrevi livros técnicos, né? Eu já escrevi livros técnicos, eu já contribuí com revistas técnicas. Né? Mas inteiro, assim, um livro inteiro técnico falando? Sim. Quantos livros o senhor já escreveu no total, somando todos aí, pra nós humilhar o pessoal que tá assistindo agora? Chupa que você não tem nenhum livro escrito, meu filho. Livro técnico eu fiz, são 2 livros técnicos e um que foi feito em colaboração com os professores da Unesp. Aí o pessoal, cada um escreveu uma parte. Capítulo, exatamente. Né? Olha que legal. E quando que surgiu na vida do senhor a ideia mesmo de começar a escrever? O que o senhor estava falando? Acho que eu vou escrever um livro. Como que foi isso? Eu na realidade, eu sempre gostei de fazer minhas contribuições, como eu disse, né? Contribuir para a revista. O tempo ainda que eu morava em Brasília, eu fiz a minha graduação lá, engenharia mecânica lá na UNB. Né? Então, na época, nós tínhamos lá na quadra onde eu morava um jornalzinho, né? Sim. Então já escrevia ali esse jornalzinho, né? Com quantos anos? Captura, esse jornalzinho. O senhor era adolescente ou não? Mas eu tinha mais ou menos na faixa, estava no colegial. Eu já tinha uns 19 anos, mais ou menos, 20 anos, aí comecei a contribuir com esse jornalzinho. Seria deselegante da minha parte perguntar a sua idade? Não, de forma alguma. Para mim, eu tenho um prazer e uma honra, uma satisfação de ter 68 anos. Tá 60? Nasci... Quanto? Em 68, eu nasci 68? em 52. Nasci em 1952. Olha que jovem! Eu achei que tinha muito menos. É verdade, juro, senhor Alencar, juro pro senhor. O senhor é muito... Nossa! Não parece. Porque assim, não que seja uma idade muito longa, mas em relação à sua aparência física, não parece. Não parece. Olha, nem vou... Pula, vai, vamos pra prova. Continue falando. Daí o senhor já contribuía lá no jornalzinho lá nesse jornalzinho e sempre depois mesmo trabalhando já na minha vida profissional, tinha um jornalzinho na empresa, eu também contribuía no jornalzinho da empresa. Né? Então, eu sempre gostei de escrever, na realidade. Mandava lá a sua contribuição sempre. Sempre. Às vezes até para o jornal aqui da cidade, às vezes eu mandava também algum artigo, né? E o pessoal ia publicando, o senhor tem... Não tem muitos, mas um ou outro foi publicado. Que legal! E fala uma coisa, E aí, deixa eu só concluir, então, o que você me perguntou. Sim. E foi quando eu me aposentei, então, da empresa que eu trabalhava, do setor siderúrgico, eu continuei só dando aula. Tá. Né? E aí eu fiquei com um pouquinho mais de tempo para poder fazer outras coisas, outras atividades. E aí eu comecei a escrever. Eu fiz um blog, depois aí eu falei, mas eu já tinha um bom material. Falei, por que não publicar um livro, né? Então me veio essa ideia, né, de publicar o livro, e o projeto foi indo, né? E foi... O ano passado, né? Mas o ano passado, esse primeiro livro, né? O Contos do Além, volume 1, deixa eu né? ver. Foi publicado. Olha aí, ó. José Alencastro de Araújo, o Contos do Além, esse é o volume 1. Será que tá pegando aí, Má? Como que a gente faz para dar uma olhada? Deu para ver a capa certinho. Olha que lindo. Nós já vamos falar como que você pode comprar esse livro. Aguenta aí. Esse aqui o senhor fez juntando todos os textos que o senhor já tinha no blog? Ou não? O senhor começou do zero? Alguma coisa, não todos, né? Eu peguei alguns, eu dei uma atualizada, né? Dei uma atualizada em alguns deles, né? E complementei com outros. Esse livro tem 18
São 18 contos. 18 contos. 18 contos. Aí o senhor pegou um pouco que o senhor tinha e escreveu o restante. Exatamente. E fala uma coisa pra mim, que nem, por exemplo, pra fazer... Olha que livro lindo, hein? Depois vocês vão ver aí como que vocês fazem pra estar adquirindo. Porque assim, eu penso assim no escritor. Aí eu penso uma biblioteca cheia de livros, igual o senhor contou. Os bolachões aí, eu acho que não tinha pensado neles, mas agora falando, já consigo visualizar eles na minha mente. Imagino o senhor num computador. Escreve no Word mesmo? Escrevo no Word mesmo. Exato. E aí, como é que faz? Aí o senhor escreve... Uma folha vai para escrever um capítulo, são quantas folhas no Word? Tem ideia? Um capítulo, na realidade, você vê que as minhas histórias são todas histórias curtas, sim, né? Histórias curtas, frases curtas, os parágrafos são curtos, justamente para facilitar a leitura. Sim. Porque, na realidade, o objetivo principal desse livro, eu não sei se eu estou querendo me colocar numa posição que talvez eu não mereça, mas o fato é o seguinte, a ideia é ser o primeiro degrau para quem quer entrar no universo da leitura. Sim, né? Então, sim. São livros... O livro, como eu falei, é relativamente fácil, né, de ler, é simples de ler, não é? E, claro que, como eu te falei também, ele, para um leitor mais experiente, ele vai perceber que ele pode se aprofundar mais nesse texto. Sim, né? sim. Mas para o leitor iniciante, ele vai ler e vai eu tenho a impressão que vai, creio, né? Que vai gostar. Claro, claro. Vai gostar. Me fala uma coisa, mas e aí o processo de criação aí não, voltando ainda, eu fiquei com dúvida. Aí, para fazer um capítulo assim, de uma página frente e verso, aí dá quanto no Word? Normalmente no Word dá isso mesmo. Dá o mesmo tamanho, quase. Dá mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre faço. Às vezes eu divido um conto em 2, 3 ou 4 partes. Sempre dá duas páginas no Word. No Word, 1,5, mais ou menos. Essa é o meu padrão. Esse é o meu padrão. Não, só para quem está em casa conseguir visualizar, né? Porque a gente fala um livro, a pessoa pensa, nossa, eu tenho que escrever muito, né? Tenho que fazer muito conteúdo e, né? Enfim. Como que é o processo de criação? O senhor falou que liga lá os vinis, coloca um sonzinho. Aí você já deu um salto aqui na minha o que eu pulei? Na minha sequência da minha ferramenta. Sei. Eu falei de quem, eu falei de porquê, eu falei de onde, eu falei de quando, agora tem que falar o quê. O quê? O quê? O que escrever. O que escrever? Então, o que escrever te remete basicamente para quem você quer escrever. Quem que é o seu público? Sim. Seu público vai ser criança, vai ser adolescente, vão ser adultos, né? Então você precisa se definir para quem você vai escrever. Né? Quem é o público? E aí a sua linguagem vai ser adequada para esse tipo de público. Né? E aí você também precisa já definir que tipo de conteúdo você vai colocar. Né? Vai ser policial, vai ser de ação, vai ser uma história de amor. Né? Então você precisa definir exatamente o que você pretende colocar ali. Né? Feito isso, então você já está delineando ali um segmento, fazendo um segmento para você. Né? Isso aí é bastante importante que você tem em mente, né? A partir daí você pode começar a desenvolver o seu livro. E aí também é muito legal que você se conheça um pouco também, né? Você precisa saber como você é, né? Você é um cara organizado? Você é uma pessoa que é intuitiva, não é? Existem escritores, mestres, né? Do romance, do conto, que aí também é outra coisa que precisa estabelecer. Qual o seu formato que você vai querer? Você vai querer escrever um romance? O romance é uma coisa longa, né? Sim. Os contos são histórias curtas, né? Vai ser uma poesia,
Você precisa definir o que você quer também, né? E aí, o que você vai ter em mente é o seguinte, porque tem gente, como eu, por exemplo, como é que eu faço? Eu imagino uma história, eu imagino a parte central da história, já defino, estabeleço um final para aquela história antes de escrever. Um final para aquela história e penso no começo, pô. Primeiro o senhor pensa no final, depois você... Eu penso primeiro na minha ideia central. Tem uma ideia central e trabalho aquela ideia central na minha cabeça. Penso num final que seja coerente para aquela ideia central e depois eu começo, pô. Tá. É assim que eu trabalho. Agora tem gente que é o seguinte, a pessoa começa a escreve um capítulo, escreve um livro inteiro, depois volta, relê, né, e corrige, edita, é assim que ele monta o livro. Tem escritores famosos que têm esse tipo de metodologia. Eu já prefiro dessa forma. Eu prefiro pensar primeiro e depois coloco, e aí eu vou ajeitando, corrigindo, acertando para ficar um texto atrativo. O senhor senta para pensar ou o senhor está lá na cozinha fazendo o jantar e pensa assim, acho que posso fazer isso. É do decorrer do dia, não é... É correndo. É correndo? Ah, que legal. Lá que vem a inspiração. Correr para mim é fantástico. Por quê? Me oxigena o cérebro. Sim. Eu correndo, quando eu tenho algum tipo de problema, mesmo no trabalho, eu tinha algum problema que eu tinha que resolver, buscar uma solução para aquele problema. Eu corria e as ideias vinham, as sugestões vinham. A mesma coisa para escrever. Eu começo a correr e aí começa a vir ideias. Eu vejo as pessoas também na rua, né? Pô, vejo uma pessoa assim que eu acho interessante e falo, pô, não, eu pego... Dá bem pro meu livro. Pois é. Que legal. E já chegou alguma vez assim que o senhor está sentado e você não ter uma ideia, assim, ficar lá... Porque às vezes eu falo assim, que às vezes a gente está estudando, a gente estuda bastante, aí às vezes você volta já a estudar, aí parece que não tem a concentração, não vai, né? Aí como que o senhor faz? O senhor sai correr? Eu vou correr, eu busco, além de correr, por isso que eu falei para você, ler, né? Ler é fundamental, eu leio muito. Então, atualmente, por exemplo, eu estou lendo agora, uma coletânea do Ítalo Morricone, que são os 100 melhores contos do século, contos brasileiros do século. Eu acho muito legal, porque eu tenho ideias dali e também me dá um padrão de como é que eu topo, né? Você fala, tô bem. Se aqueles são os 100 melhores, né, eu preciso ver como é que eu topo, né? Eu tenho que me reavaliar o tempo todo, né? Pô? Se eu vejo que o que eu estou escrevendo não tem um padrão de qualidade, pelo menos, não vou dizer, ali são os 100 melhores, né? Sim, mas ali, né? Não posso ser tão pretencioso, né? De me colocar entre os 100 melhores. Mas pelo menos eu vejo que tem qualidade, então não estou tão mal, ali, né? Então não estou tão mal. Então isso é importante para quem quer escrever. Sim. Tem referência ali, ó. O tempo todo você está se questionando, você precisa saber onde é que eu estou, né, pô? Se você não sabe onde é que você está, você não sabe para onde você vai, né? Você vai, né? Então, isso aí o Lewis Carroll já falava, né, com a Alice. Então, tem que ter muita atenção. Tem.